Olá, Sr. Ribeiro. Preciso que encoste agora mesmo e abra a bagageira. A curta mensagem de texto da minha assistente piscou subitamente no ecrã do meu telemóvel. Era uma noite de chuva e eu estava a conduzir para o casamento da minha cunhada. Sr. Ribeiro, preciso que encoste agora mesmo e abra a bagageira. Quando saí do carro e abri a bagageira, mal conseguia respirar. Todo este tempo, o meu marido. Antes que a história comece, se está a ver isto, por favor deixe um comentário a dizer de onde é e não se esqueça de deixar o seu gosto e subscrever. Ajuda este canal a crescer para vos trazermos mais histórias incríveis. Esta noite, o som das buzinas ecoava caoticamente pelas ruas de Lisboa. Uma chuva miudinha tinha começado a cair e, apesar do vai-vem rítmico dos limpa-para-brisas, o vidro estava a tornar-se um borrão. Apertei o volante com força. A minha mente era um turbilhão de pensamentos, mas tentei focar-me na estrada, na descida da Avenida da Liberdade. Esta noite era o casamento da Joana Ribeiro. O copo de água ia realizar-se no Ritz Four Seasons, um dos hotéis de 5 estrelas mais exclusivos da capital. Era um lugar que a família do meu marido nunca poderia sonhar em pagar se eu não tivesse mexido uns cordelinhos em segredo. Claro que eles não faziam ideia. Aos olhos deles, eu era apenas uma esposa parasita, uma sanguessuga a viver à custa do meu marido de sucesso, Eduardo Ribeiro. O telemóvel no suporte do tablier tocou de forma estridente. O nome Carmo Ribeiro piscou no ecrã. A minha sogra. Respirei fundo, ganhando coragem, e atendi. Antes mesmo que eu pudesse dizer uma palavra, a voz aguda e irritante dela perfurou-me o ouvido. Onde raio estás? Tens muita lata de aparecer a esta hora. É o dia mais importante da vida da minha Joana, e tu vens tarde de propósito para nos envergonhar, não é? Gritou a Carmo ao telemóvel. A voz dela era tão alta que tive de afastar o telemóvel da cara. Desculpe, dona Carmo. O trânsito está péssimo por causa da chuva. Estou quase a chegar. Devo estar aí em 10 minutos, respondi o mais suavemente que consegui, engolindo o nó de frustração no peito. Desculpas. Sempre foste uma inútil preguiçosa. Devias agradecer todos os dias por o meu Eduardo ter casado com uma salóia pobre como tu. Não trouxeste nada para este casamento. Não te sabes vestir e agora chegas tarde a um evento de família. É bom que não envergonhes a minha família à frente dos convidados VIP do Eduardo com esse teu ar de feira. Devias ter vergonha. Clique. Desligou-me na cara. Soltei um longo suspiro. Nos últimos 5 anos, estas palavras cruéis tinham sido a minha realidade diária. A Carmo estava sempre à procura de uma oportunidade para me rebaixar. Aos olhos dela, o filho era o maior homem do mundo, um CEO que se fez a si próprio e que ergueu a sua empresa do zero. Menos de 5 minutos depois, o meu telemóvel tocou novamente. Desta vez, apareceu o nome Eduardo Ribeiro. Engoli em seco. Olá, querido, disse baixinho. Estás a tentar envergonhar-me à frente dos meus parceiros de negócios de propósito? A voz do Eduardo era fria, cheia de raiva contida. A minha mãe acabou de ligar a queixar-se que ainda não chegaste. Sabes que os meus clientes mais importantes estão cá esta noite, não sabes? Se vais aparecer com essa cara de coitada e essas roupas baratas, dá meia volta e vai para casa. Não quero arruinar a minha reputação por causa de uma mulher que não sabe o seu lugar. Eduardo, o trânsito está mesmo mal. Estou a usar o vestido que escolheste para mim ontem. Tentei explicar, embora soubesse que era inútil. Não inventes desculpas. Aparece, sorri calada e não digas nenhuma estupidez à frente dos meus amigos. E lembra-te, tu vives do meu dinheiro. Tudo o que vestes, tudo o que comes, é pago com o meu suor e lágrimas. Por isso, por uma noite, tenta não ser um estorvo. Percebido? Sim, Eduardo. Eu percebo. Ele desligou sem dizer mais nada. Deixei as lágrimas caírem uma a uma pelo meu rosto. Era tão absurdo, tão irônico. O Eduardo tinha sempre tanto orgulho no seu dinheiro, no seu título de CEO, mas ele só tinha essa posição porque eu o tinha lá colocado. A enorme corporação da qual ele tanto se orgulhava, aquela que afirmava ter construído do nada, era na verdade a empresa do meu falecido pai. Eu era a acionista maioritária, a verdadeira dona. Tinha escondido tudo isto dele e da família simplesmente porque queria que ele se sentisse respeitado como o chefe de família. Engoli o meu orgulho e suportei humilhações diárias apenas para proteger o ego masculino dele.
Nesse momento, uma notificação interrompeu os meus pensamentos. Era uma mensagem da minha assistente pessoal, Mariana Costa, que tinha sido a minha ponte para a empresa todo este tempo. Ela era a única que conhecia a minha verdadeira identidade e que me ajudava fielmente a supervisionar a empresa nos bastidores. A mensagem era muito curta, mas todas as letras estavam em maiúsculas. MR Lida, preciso que encoste agora mesmo e abra a bagageira. No momento em que li aquilo, o meu coração começou a bater descompassadamente. Senti que não conseguia respirar. O que se passava? Por que é que a Mariana me mandaria abrir a bagageira no meio da estrada? Um pressentimento terrível invadiu-me. A sensação de que algo estava terrivelmente errado. Sem hesitar, liguei o pisca e encostei o carro numa berma relativamente calma perto das amoreiras, sob a luz fraca de um candeeiro de rua. A chuva tinha abrandado para um chuvisco fino. Desliguei o motor e desapertei o cinto de segurança com as mãos subitamente frias e a tremer. Saí do carro. O ar úmido da noite bateu-me na cara. Caminhei lentamente até a traseira do carro. A minha mão alcançou o botão de abertura. Clique. A porta da bagageira levantou-se lentamente. Os meus olhos arregalaram-se. Fiquei sem fôlego, a lutar por ar ao ver o que lá estava dentro. Não era um pneu sobressalente ou caixas vazias. Era uma mala grande de cabedal preto de luxo que eu conhecia muito bem. Era do meu marido, aquela que ele usava sempre que ia em viagens de negócios ao estrangeiro. Com a mão a tremer, abri o fecho da mala. Não estava trancada, como se o dono a tivesse feito à pressa. No momento em que a mala se abriu, o meu mundo desmoronou. Os meus joelhos cederam. Se não me tivesse agarrado à borda da bagageira, teria desabado no asfalto. Mesmo no topo, havia uma coleção de caixas de joias de veludo vermelho. Abri uma. O anel de diamantes azuis da minha falecida mãe, uma herança de família, brilhava ofuscantemente sob a luz da rua. Na segunda caixa estava o seu colar de esmeraldas. Na terceira, a sua pulseira de ouro branco. As lágrimas escorriam-me pelo rosto incontrolavelmente. Estas eram as joias que o meu marido me tinha dito que tinham sido roubadas durante um assalto há 1 ano. Eu tinha chorado durante dias, e ele tinha me consolado com um olhar de pena, prometendo que faria tudo para apanhar o ladrão. O ladrão, afinal, era o meu próprio marido, mas o choque horrível não ficava por ali. As minhas mãos trêmulas afastaram as caixas de joias, revelando uma pasta de plástico transparente cheia de documentos. Tirei a pasta e lia sob a luz fraca. O primeiro documento era um contrato de compra e venda de uma luxuosa penthouse no Parque das Nações. Os meus olhos fixaram-se no nome do comprador. Não era o meu nome, nem o do Eduardo. O nome Carolina Cruz estava escrito de forma clara. A assistente dele, a jovem que a minha sogra elogiava sempre por ser educada e eficiente. O segundo conjunto de documentos era uma procuração e várias escrituras de propriedades. Eram os meus bens pessoais, propriedades que eu possuía e mantinha escondidas num cofre em casa. A minha assinatura nos documentos tinha sido habilmente falsificada. O meu marido andava a transferir secretamente os meus bens para o nome dele, planeando liquidá-los e mover o dinheiro para uma conta offshore. E depois, no fundo da pasta, estava a coisa que me atirou para o desespero absoluto. 2 bilhetes de avião de ida em classe executiva. Nomes dos passageiros: Eduardo Ribeiro e Carolina Cruz. Destino: Zurique, Suíça. Data de partida: esta noite, às 23h00. Olhei para o relógio. Eram 20h00. O casamento da Joana tinha acabado de começar e estava previsto terminar bem tarde. O meu marido planeava roubar as heranças da minha mãe e todos os meus bens, e depois fugir para a Suíça com a amante, logo a seguir à festa da sua adorada irmã. O zumbido nos meus ouvidos aumentou. O meu peito parecia apertado, como se uma pedra gigante me estivesse a esmagar. Durante 5 anos dediquei-me a ele. Abdiquei da minha carreira, escondi a minha riqueza para que ele não se sentisse inferior. Servi pacientemente a sua mãe cruel. Fechei os olhos quando a irmã me pedia dinheiro emprestado para nunca mais pagar. Dei tudo. A minha fortuna, o meu coração, até o meu amor próprio. E esta era a minha recompensa. Uma traição meticulosamente e cruelmente planeada. Ele não só me tinha traído, como também tinha roubado as heranças mais preciosas da minha mãe, e estava prestes a deixar-me sem nada,
uma mulher na miséria. Como se eu fosse um pedaço de lixo para ser deitado fora. Fechei a mala com força. Cerrei os punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas das mãos. A dor aguda não era nada comparada à agonia no meu coração destroçado. As lágrimas pararam. As lágrimas de tristeza evaporaram-se num instante, substituídas por uma raiva incandescente que consumiu todo o meu ser. Eu já não era a esposa fraca. Já não era a mulher tola que podia ser espezinhada. Esta noite, na luxuosa festa de casamento da irmã dele, eu faria com que todos eles pagassem caro por cada lágrima que derramei. Esta noite não haveria fuga para a Suíça. Haveria apenas a ruína. Peguei no telemóvel e liguei à minha assistente. Mariana. A minha voz estava rouca, mas fria e afiada como gelo. Prepara tudo. A guerra começa esta noite. Deslizei de volta para o banco frio do condutor. O motor ainda estava desligado. A chuva lá fora tinha parado completamente e as poças na estrada refletiam o brilho amarelo dos candeeiros. A mala preta, cheia de provas da traição do meu marido, estava agora no banco do pendura, ao meu lado. Um testemunho silencioso dos meus 5 anos de estupidez. Os meus olhos olhavam em frente, mas a minha mente viajou para o passado, para a altura em que toda esta teia de mentiras começou. Há 5 anos, conheci o Eduardo numa gala de beneficência organizada pela nossa empresa. Eu era jovem na altura, tendo acabado de herdar uma enorme fortuna e um império empresarial após a morte súbita do meu pai, vítima de um ataque cardíaco. No meio da minha profunda dor, confusão e solidão, o Eduardo apareceu. Ele era um gestor intermédio num dos nossos departamentos. Era bonito, falava de forma educada e parecia incrivelmente compreensivo. Aproximou-se de mim lentamente, com gentileza. Estava sempre lá quando eu chorava no escritório. Trazia-me comida quente quando eu me esquecia de comer a rever relatórios e ouvia as minhas queixas sobre a pressão de liderar uma corporação gigante numa idade tão jovem. Eu estava sedenta de amor e precisava de alguém em quem me apoiar. Apaixonei-me rapidamente. Quando começamos a pensar numa relação séria e a planear o casamento, o Eduardo mostrou-me o seu lado vulnerável. Uma noite, num restaurante, segurou-me a mão com força e olhou-me nos olhos com uma expressão triste e sincera. Eva, eu amo-te tanto, disse ele, com a voz a tremer. Mas tenho medo. A minha família é normal. A minha mãe trabalhou a vida toda como professora primária para nos criar a mim e a minha irmã sozinha. Se a minha família descobrir que me vou casar com a única herdeira de uma enorme corporação, a minha mãe vai sentir-se intimidada e insegura. Os meus familiares vão afastar-se. E como homem, não serei capaz de andar de cabeça erguida. Não quero que as pessoas pensem que casei contigo pelo teu dinheiro. As palavras dele soaram tão genuínas aos meus ouvidos apaixonados. Pensei que ele era um homem maravilhoso, que valorizava a sua honra e se preocupava com os sentimentos da família. O que devemos fazer, Eduardo? Fiz uma pergunta ingênua e tola de uma mulher pronta a fazer qualquer coisa para estar com ele. Podíamos manter a tua identidade em segredo? Eu serei o rosto da empresa. Trabalharei no duro a provar as minhas capacidades desde a base. Tu podes ser a esposa que cuida de mim confortavelmente em casa. Deixa que todos, incluindo a minha mãe e a minha irmã, pensem que sou eu quem te sustenta. Isto é puramente para proteger o meu orgulho como marido, como o homem da casa. Por favor, cega de amor. Aceitei a proposta dele. Liguei a Mariana, a leal assistente do meu falecido pai, e pedi-lhe para tratar de toda a papelada legal em segredo. Nomeei o Eduardo como o rosto da empresa, o CEO. Eu, como acionista maioritária absoluta, controlaria tudo nos bastidores. Afastei-me da alta sociedade. Troquei os meus vestidos de marca por roupas simples e deixei o mundo acreditar que o Eduardo Ribeiro tinha construído tudo do zero, escalando até ao topo do sucesso por si próprio. Casamo-nos. Ao início, tudo era como um sonho. Quando estávamos sozinhos em casa, o Eduardo tratava-me como uma rainha. Mas a fantasia transformou-se num pesadelo quando a mãe dele, a Carmo, e a irmã, a Joana, se mudaram para nossa casa, queixando-se que a casa delas em Almada era demasiado silenciosa. A moradia para a qual se mudaram era uma que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro no Restelo antes do casamento, um facto que mantive escondido guardando a escritura. Aos olhos delas, era a casa que o Eduardo tinha comprado com o seu suor e lágrimas.
No momento em que a minha sogra pôs os pés naquela casa, o meu inferno começou. A Carmo era uma mulher consumida pela fome de status e bens materiais. Como o Eduardo lhe tinha vendido a mentira de que ele era um milionário responsável pelo estilo de vida luxuoso delas, a Carmo acreditava que era a matriarca todo-poderosa. Tratava-me pior que a uma criada. Numa manhã, no segundo ano do nosso casamento, acordei com um bocado de febre. Estava tonta e a tremer. Pedi à empregada para me fazer uma canja de galinha bem quente. De repente, a minha sogra entrou de rompante na cozinha, atirou um tacho para o lava-loiça e repreendeu a empregada com uma voz estridente. "Quem te mandou cozinhar para esta cabra preguiçosa?" gritou a Carmo. Depois virou-se para mim, com os olhos cheios de desprezo e nojo. "Tu és só uma aproveitadora aqui. O meu filho esfola-se a trabalhar na empresa, sai de manhã cedo e chega a casa tarde da noite, com a cabeça a estourar de preocupações com os negócios, enquanto tu ficas só a dormir à espera de ser servida. Levanta-te, vai lavar todas as camisas do Eduardo à mão, e não uses a máquina de lavar. Vais estragar a roupa cara dele, sua esposa inútil." Lembro-me de chorar nesse dia, enquanto lavava as camisas do meu marido com as mãos a tremer de febre. Nessa noite, quando o Eduardo chegou à casa do trabalho, contei-lhe o sucedido no nosso quarto, na esperança de que ele tomasse o meu partido, talvez até explicasse um pouco da verdade à mãe. Mas qual foi a resposta do meu marido amoroso? "Não estás a ser um pouco sensível demais? Ela é uma mulher mais velha. Tem o direito de refilar um bocadinho. Além disso, tu não fazes nada em casa. É natural que te peça para fazeres umas lides domésticas. Ao menos assim tornas-te útil. Por favor, mostra algum respeito pela minha mãe. Não me venhas com estas queixas mesquinhas quando chego à casa do trabalho. Já estou suficientemente cansado a tentar sustentar-vos a todos." Foi nesse momento que comecei a perceber que algo estava profundamente errado com a minha decisão. O gaslighting era interminável. Se eu comprasse algo com a minha própria mesada, que era na verdade uma parte dos dividendos da minha empresa canalizados através de outra conta, o Eduardo dava-me sermões à mesa do jantar sobre ser uma mulher esbanjadora que não compreendia o valor do dinheiro ganho com esforço. A Joana, a minha cunhada, não era menos cruel. Entrava muitas vezes no meu quarto às escondidas e tirava as minhas coisas sem pedir. Malas, sapatos, pequenas joias. Até me pediu milhares de euros emprestados para um negócio, dinheiro que nunca devolveu. Se eu me atrevesse a dizer-lhe alguma coisa, ela corria imediatamente para a mãe a chorar lágrimas de crocodilo. Depois, a Carmo humilhava-me na sala de estar. "Como te atreves a ser tão forreta quando a minha filha te pede emprestadas umas das tuas coisinhas baratas? Lembra-te, tudo nesta casa foi comprado com o dinheiro do meu filho Eduardo. Por isso a Joana tem direito a tudo o que aqui está, muito mais do que uma estranha como tu." Durante anos engoli todos os insultos. Deixei-me ser ignorada, pisada e tratada como um parasita. Sempre que eu atingia o limite e queria expor tudo, o Eduardo mudava subitamente de atitude e tornava-se incrivelmente doce. Comprava-me flores, levava-me a jantar fora num local privado e lembrava-me da minha promessa de proteger o seu ego masculino. Ele era um mestre a manipular as minhas emoções, virando a situação ao contrário para me fazer sentir culpada pelos meus próprios pensamentos. E quanto a Carolina Cruz, ela tinha entrado na empresa há 3 anos. Ao início era apenas uma assistente administrativa comum, mas o Eduardo promoveu-a rápida e unilateralmente a sua assistente pessoal. Eu encontrava frequentemente mensagens afetuosas suspeitas no telemóvel do meu marido, e a Mariana reportava transações questionáveis em bens de luxo que estavam fora dos nossos relatórios normais de despesas. Mas sempre que eu pedia uma explicação, o Eduardo explodia de raiva, tratando-me como se eu fosse louca. "São negócios. O que é que tu sabes sobre o mundo empresarial? Nem sequer acabaste a faculdade. Em vez de veres televisão o dia todo, se calhar devias ler um livro. Assim o teu cérebro talvez funcionasse e não serias tão paranoica com o teu marido, que trabalha até morrer." Tinha ele gritado comigo uma noite, com os olhos esbugalhados, quando lhe perguntei sobre uma cobrança de uma mala de designer no seu cartão de crédito. Respirei fundo e devagar, trazendo-me de volta ao presente. Encostei a cabeça profundamente no banco do carro. A dor destas memórias passadas
Já não me apertava o peito nem me dava vontade de chorar. Essas feridas já tinham cicatrizado, transformando-se num ódio escuro, frio e afiado. Eu tinha estado adormecida durante demasiado tempo, perdida numa fantasia de amor tecida por um homem com um coração diabólico. Eu tinha deixado um parasita sentir-se um rei e tinha permitido que a família dele cuspisse em mim e me sugasse o sangue diariamente. Esta noite, enquanto eles estivessem no auge da felicidade, a exibir a sua riqueza falsa naquele casamento glamouroso, eu iria arrancar-lhes tudo das mãos, despiria as vidas deles perante todos os que eles veneravam. Agarrei na manete das mudanças com firmeza. Liguei o motor. O ronco grave do motor do meu sedã de luxo parecia tocar em sintonia com a minha determinação agora inabalável e firme. Olhei uma última vez para a mala ao meu lado, certificando-me de que a minha arma de destruição maciça estava segura. Pisei o acelerador, cortando pelo resto da noite em direção ao Ritz, onde a festa se realizava. O casamento da Joana financiado pelo desvio de dinheiro da minha empresa. A noite que era suposto ser a despedida triunfal do meu marido antes de me abandonar. Veremos, Eduardo. Veremos quem se ri no fim desta festa. Tenho a sensação de que não vais gostar da prenda de casamento que trago esta noite. O meu carro cortava pelas ruas da cidade. A chuva agora apenas uma névoa fina. Os candeeiros refletiam-se no asfalto molhado, criando longas sombras que pareciam dançar com a velocidade do meu carro. A mala preta no banco do pendura parecia um passageiro fantasma a transportar o dobre de finados do meu casamento. Enquanto olhava em frente, os meus pensamentos foram arrastados de volta para um incidente há algumas semanas, o momento crucial em que todas as máscaras do meu marido começaram a cair. Era uma tarde sombria de terça-feira. As nuvens estavam pesadas desde manhã. Eu estava sentada no escritório em casa, a beber um chá quente e a ler um romance, a tentar ignorar o som da minha sogra a resmungar na sala sobre a má recepção da televisão. De repente, o meu telemóvel vibrou. Era uma chamada da Mariana, a minha assistente pessoal. Ela nunca ligava durante o horário de trabalho, a menos que fosse uma emergência absoluta. Atendi a chamada e fui para a varanda do quarto para que ninguém em casa pudesse ouvir. Do outro lado da linha, a voz da Mariana estava tensa, fria e cheia de cautela. Disse-me para sair de casa imediatamente, com a desculpa de ir ao cabeleireiro, e para me encontrar com ela num café sossegado longe do centro da cidade, lá para os lados de Sintra. Era um local secreto que usávamos frequentemente quando eu precisava de assinar documentos sem o conhecimento do meu marido. Tive um mau pressentimento desde o início. O meu coração bateu forte durante toda a viagem. Quando cheguei, encontrei a Mariana sentada num canto de uma sala VIP insonorizada. Na mesa à frente dela estava uma grossa pasta vermelha e um tablet ligado. O rosto da Mariana estava pálido e os seus olhos, ao olhar para mim, estavam cheios de profunda preocupação. Sentei-me à frente dela e perguntei imediatamente: "O que se passa?" A Mariana não respondeu logo. Engoliu em seco e empurrou lentamente a pasta vermelha na minha direção. Com a mão ligeiramente a tremer, disse-me para abrir. Abri a pasta. Cada página continha o relatório financeiro do terceiro trimestre da nossa empresa. Embora tivesse dado ao Eduardo o título de CEO, eu mandava sempre a Mariana fazer uma auditoria secreta a cada 3 meses para garantir que a empresa do meu falecido pai estava a funcionar bem. Ao início, não vi nada de invulgar. Para olhos destreinados, os números pareciam normais. Mas depois, a Mariana começou a apontar para várias rubricas de despesas destacadas a amarelo. Um projeto de aquisição de matérias-primas, despesas de marketing digital e custos de expansão de novas filiais. Os montantes eram astronômicos, atingindo dezenas de milhões de euros num período muito curto. Franzi a testa. Lembrei-me de o Eduardo me ter dito orgulhosamente no mês passado que tinha ganho um grande concurso público e precisava de capital inicial, mas os números no relatório iam muito além do que era razoável. A Mariana abriu então uma segunda pasta. Lá dentro estavam os documentos da investigação de uma equipa de detetives privados que ela tinha contratado secretamente depois de sentir que algo estava errado com os relatórios financeiros. Os documentos mostravam que os fornecedores de matérias-primas e as agências de marketing que tinham recebido dezenas de milhões de euros eram, na verdade, empresas fantasma, criadas apenas com o propósito de desviar dinheiro. E o que me cortou a respiração
foi o facto de o proprietário registrado destas empresas fantasma ser um homem estrangeiro que era o motorista pessoal da assistente do meu marido, Carolina Cruz. Eu ainda estava em negação. Olhei para Mariana com lágrimas nos olhos e disse que talvez o Eduardo tivesse sido enganado pelos parceiros de negócios, que talvez a Carolina tivesse feito algo nas costas dele. Não podia ser verdade. O Eduardo, que era sempre tão gentil comigo, que se preocupava tanto com o seu orgulho, não podia possivelmente desviar fundos da empresa de forma tão descarada. Mas a Mariana desfez o meu último pingo de esperança. Pegou no tablet, abriu uma pasta bloqueada e reproduziu um vídeo. O vídeo era de alta resolução, filmado com uma câmera oculta numa sala escura e cheia de fumo. No centro da sala havia uma grande mesa redonda, onde vários homens jogavam cartas com pilhas de fichas no valor de centenas de milhares de euros à frente deles. E lá estava ele, o meu marido, Eduardo Ribeiro, sentado à cabeceira da mesa. Tinha o braço à volta da cintura de uma mulher com pouca roupa que não era eu nem a Carolina Cruz e estava a rir à gargalhada. Os olhos dele estavam raiados de sangue e o rosto contorcido com uma ganância que eu nunca tinha visto, como uma besta selvagem. Com a voz a tremer, a Mariana explicou que aquilo era um casino ilegal de luxo gerido pela máfia. O meu marido era um viciado em jogo grave, um vício que tinha escondido perfeitamente atrás de fatos caros e de um sorriso digno quando saía para trabalhar. Quando chegava à casa à tarde da noite, não estava a fazer horas extraordinárias. Estava a jogar o legado da minha família, mas o pesadelo ainda não tinha atingido o seu pico. A Mariana entregou-me um último pedaço de papel. Era uma cópia de uma livrança. O Eduardo não só tinha estourado o dinheiro desviado das empresas fantasma, como também tinha perdido em grande e agora estava endividado a um poderoso agiota que financiava o casino. O valor da dívida era inimaginável, milhões de euros com juros asfixiantes a acumular diariamente. O prazo de pagamento era o final deste mês. Se ele não conseguisse pagar, a vida do meu marido e a reputação da nossa empresa seriam a garantia. Gelei. O meu corpo ficou gelado. A minha mente ficou em branco. Não admira que o meu marido andasse tão irritadiço em casa ultimamente. Não admira que gritasse comigo tantas vezes sem razão. Ele estava encurralado, apanhado numa armadilha que ele próprio tinha criado. Depois os meus olhos apanharam um recibo no meio da pilha de documentos. Um recibo do aluguer do salão de baile de um hotel de 5 estrelas, a reserva de um vestido de noiva de um designer famoso, catering de luxo para 200 convidados e um depósito para decorações importadas. A reserva foi feita pelo meu marido. O propósito, o casamento da Joana Ribeiro. O custo total era na ordem dos milhares e tinha sido tudo pago a partir da conta da empresa fantasma criada com dinheiro roubado da minha empresa. Nesse dia, naquele café, as minhas lágrimas finalmente romperam. Chorei histericamente. A minha sogra elogiava sempre o filho. A Joana gabava-se sempre de quão incrivelmente rico e generoso o seu irmão era. Elas humilhavam-me todos os dias, a achar que eu não tinha contribuído com um único cêntimo para aquele casamento luxuoso, mas não faziam ideia de que o próprio vestido que a Joana ia usar, cada prato de comida que seria servido na festa, era tudo pago com o legado do meu pai, roubado pelo orgulho e alegria delas. E ali mesmo, a arma mais letal caiu nas minhas mãos. A fraqueza que o meu marido tinha tentado esconder tão desesperadamente. Ele não era um empresário de sucesso, não era um grande CEO, era apenas um falhado, um ladrão, um viciado no jogo a ser asfixiado por um agiota implacável. Estava a dar um casamento luxuoso para a irmã, não porque se importasse com ela, mas porque queria manter a ilusão do seu sucesso à frente da família e dos parceiros de negócios para encobrir o facto de estar, na verdade, completamente falido e à beira da bancarrota. Aquela descoberta mudou tudo. O meu amor pelo meu marido morreu naquele momento, enterrado junto com as verdades nojentas que a Mariana tinha exposto na mesa. Instruí a Mariana a continuar a recolher provas, a copiar todos os registros de transferências bancárias, a guardar todas as gravações e a preparar secretamente os documentos legais. Não confrontei o meu marido quando regressei à casa depois daquela reunião. Fui para casa, pus o avental e preparei o jantar como se fosse a mesma esposa tola e ignorante. Esperei pelo momento certo. E esta noite, quando abri a bagageira do meu carro,
e encontrei as heranças da minha mãe e os bilhetes de avião dele para fugir com a Carolina, soube que o momento por que tinha estado a esperar finalmente tinha chegado. Ele planeava fugir das dívidas ao agiota e deixar-me para trás como o bode expiatório para arcar com o peso total da ruína da empresa. Se ele pensava que eu o deixaria ir assim tão facilmente, estava redondamente enganado. O ar frio do ar-condicionado do carro bateu-me na cara, trazendo a minha consciência totalmente de volta ao presente. Olhei fixamente para o magnífico edifício do Ritz, agora visível ao fundo da rua. Eles estavam lá dentro agora. O meu marido, a minha sogra, a minha cunhada e provavelmente a amante dele. Iam estar a rir, a comer comida requintada e a exibir a sua riqueza ilusória ao mundo, e como habitualmente, estariam à minha espera para ser o alvo do seu desprezo. Respirei fundo. Chega de lágrimas, chega de aperto no peito. O que corria nas minhas veias agora era apenas uma adrenalina ardente, a transformar cada célula da minha tristeza numa força letal. Esta noite, eu iria destruir as vidas deles completamente. Iria deitar abaixo o castelo de areia que eles tinham construído sobre a minha dor. Peguei no telemóvel da consola central e marquei rapidamente o número da Mariana. A chamada foi atendida antes de o primeiro toque terminar. A Mariana sabia que eu estava a dirigir-me para uma zona de guerra e estava totalmente preparada. Sim, Dona Eva. Tenho estado a monitorizar os movimentos a partir do sistema central. Tudo continua sob controle. Quais são as suas próximas ordens? A voz da Mariana era firme e profissional, sem um pingo de hesitação. Ela era o meu soldado leal que sabia exatamente o quão profundamente o meu marido me tinha magoado. Mariana, ouve com atenção, disse eu, com a voz tão calma que até eu me surpreendi. A farsa do meu marido chegou ao limite. Acabei de encontrar a mala na bagageira do meu carro. Ele roubou as joias da minha falecida mãe, falsificou a minha assinatura para transferir os meus bens para o nome da Carolina e tinha bilhetes de avião para a Suíça com aquela mulher para esta noite, às 23. Ouvi uma respiração ofegante do outro lado da linha. A Mariana soltou um grunhido de fúria. Aquele cabrão. Ia fazer de si o bode expiatório para os agiotas no colapso da empresa, enquanto vivia no luxo lá fora. Quer que eu bloqueie já os bilhetes de avião e contacte o CEF ou a polícia agora mesmo? Não, respondi rapidamente, com um sorriso cínico a tocar-me os lábios. Deixa os bilhetes estar. Quero que ele pense que o plano está a correr bem até ao último segundo. Se os bloquearmos agora, ele recebe uma notificação e pode procurar outra via de fuga. Deixa-o sonhar com os Alpes suíços. Mas, Mariana, quero que executes o nosso plano principal agora mesmo. Não precisamos de esperar até amanhã. Sim, Dona Eva. Estou pronta. Primeira diretiva: contacta os gestores bancários que lidam com todas as contas do meu marido. Contas pessoais, contas das empresas fantasma, congela todas elas agora mesmo. Revoga todos os privilégios dos cartões de crédito. Emite a diretiva diretamente em meu nome, como acionista maioritária e verdadeira CEO. Se alguém perguntar, diz que está em curso uma investigação interna por fraude maciça. Não quero que ele consiga levantar dinheiro suficiente nem para comprar uma garrafa de água. Percebido? Dona Eva, o congelamento das contas estará concluído em 5 minutos. A seguir, tens todos os documentos da auditoria que recolhemos no mês passado e a prova da dívida dele ao agiota. Certo? Verifiquei, certificando-me de que a minha arma principal estava pronta. Tudo nas minhas mãos, Dona Eva. Documentos físicos reconhecidos no notário, as imagens do cassino, registros de transferência das empresas fantasma e, claro, a carta de intimação da máfia com o prazo de pagamento para amanhã. A equipa jurídica da empresa também está de prevenção no hall inferior do hotel, a aguardar o meu sinal. Ótimo. Traz tudo isso para o salão do casamento agora mesmo. Não entres até eu dar o sinal. Espera no corredor perto da entrada principal do salão. Ah, e Mariana, certifica-te de que trazes os estatutos originais da empresa e o meu certificado de acionista maioritária. Está na hora de o mundo saber quem é a verdadeira patroa desta família. Entendido, Dona Eva. A nossa equipa de segurança interna já assegurou os servidores do escritório. A Carolina ou qualquer um dos comparsas do Eduardo não conseguirão apagar quaisquer vestígios digitais esta noite. E a polícia? Contactei as nossas ligações na polícia judiciária.
Solicitei o envio de uma equipa para este hotel com um mandado de detenção por desvio de fundos corporativos em grande escala e falsificação de documentos. Informei-os de que o suspeito principal planeia fugir do país esta noite, por isso tem de agir depressa. Quero que o seu marido seja escoltado para fora deste edifício algemado à frente de todos os seus estimados convidados. Brilhante, Mariana. Executa imediatamente. E você? Vai mesmo entrar lá sozinha? Eles vão atacar, lá verbalmente como sempre. A voz da Mariana suavizou-se ligeiramente, revelando a preocupação de uma amiga. Olhei para o meu reflexo no espelho retrovisor. Os meus olhos estavam ligeiramente vermelhos das breves lágrimas de há pouco, mas o meu olhar era tão afiado como uma lâmina acabada de afiar. Estava com pouca maquilhagem, o cabelo apanhado de forma simples, e usava um vestido de tons pastel muito simples. O vestido que o Eduardo me tinha comprado ontem numa loja qualquer, para que eu não desse nas vistas nem ofuscasse a beleza da Joana. Eu parecia exatamente uma esposa coitada, sem espinha dorsal e submissa. Perfeito. Não te preocupes comigo, Mariana. Na verdade, quero que me vejam como a esposa fraca e tola uma última vez. Quanto mais alto eles voarem na sua arrogância esta noite, mais os ossos deles se vão despedaçar quando eu os trouxer de volta à terra. Prepara tudo. Vemo-nos aí em 15 minutos. Sim, dona Eva. Por favor, tenha cuidado. Terminei a chamada. A minha mão moveu-se para a mala preta ao meu lado. Abri novamente o fecho. Tirei uma pequena caixa de joias da minha carteira de mão e coloquei lá dentro a carta de cobrança do agiota endereçada ao meu marido. Atei a caixa com um lindo laço vermelho, como se fosse um presente de casamento sentido. Era uma prenda especial para a minha querida cunhada. Um presente que acabaria com a sua falsa felicidade numa questão de segundos. Estacionei o carro na zona VIP do hotel. Peguei na mala com as provas da traição do meu marido, agarrando a pega com força. O ar da noite estava fresco na minha pele. Da direção do lobby do hotel, ouvia-se ao longe o som de música clássica elegante. Atravessei o parque de estacionamento repleto de sedãs de luxo dos parceiros de negócios do meu marido. Os meus passos no pavimento eram firmes e decididos. Já não existia a Eva que baixava a cabeça com medo das repreensões da sogra. Já não existia a Eva que se sentia culpada por não ser a esposa perfeita. Esta noite, a pessoa que entrava neste edifício era a verdadeira rainha Eva Henriques, ali para reclamar o seu reino e punir os traidores. Entrei no imponente lobby do hotel. Um gigante lustre de cristal banhava o brilhante chão de mármore com luz dourada. O aroma a lírios e rosas brancas, os favoritos da Joana, num arranjo floral que custou dezenas de milhares de euros, enchia o ar. Alguns convidados que chegavam atrasados apressavam-se em direção aos elevadores, olhando para a minha roupa modesta e para a mala preta desgastada que eu puxava, com os olhos cheios de desprezo. Respondi aos olhares deles com um sorriso leve e enigmático. Vão em frente. Olhem-me de cima para baixo. Em breve estarão todos de joelhos a pedir perdão. Entrei no elevador que me levaria ao salão principal. Os números digitais por cima da porta do elevador subiam ao ritmo do meu batimento cardíaco. O meu coração bombeava coragem por todo o meu corpo. Quando as portas do elevador se abriram, apareceu um longo corredor com uma espessa passadeira vermelha. Ao fundo do corredor, as enormes portas de madeira talhada do salão de baile estavam firmemente fechadas. Lá de dentro, conseguia ouvir um estrondo de aplausos e a voz do mestre de cerimônias a ecoar pelo sistema de som, a elogiar o nome do meu marido. E claro, um evento desta magnitude não teria sido possível sem a incrível generosidade do irmão da noiva, o líder visionário da sua empresa, o único senhor Eduardo Ribeiro. A voz do apresentador ecoou através das grossas portas de madeira. Sorri, um sorriso largo, tão largo que me deixou as bochechas rijas. Era uma ironia deliciosa. Aproximei-me das portas. Num canto mal iluminado do corredor, vi a Mariana e dois homens de fato impecável, os meus melhores advogados de empresas, apostos. A Mariana viu-me e fez-me um aceno de cabeça significativo. Tudo estava no lugar. As balas estavam carregadas, as provas estavam nas mãos. O exército tinha cercado a fortaleza. Alisei as rugas do meu vestido, agarrando a pega da mala com a mão esquerda e a caixa de presente com o laço vermelho com a direita. Respirei fundo,
e olhei fixamente para as enormes portas de madeira à minha frente. Era a hora do espetáculo. 2 funcionários fardados abriram-me as enormes e intrincadas portas de madeira. À medida que se separavam, uma rajada de ar frio do poderoso ar-condicionado bateu-me na cara. O cheiro de perfumes caros e culinária gourmet encheu o ar. A cena dentro do salão era verdadeiramente de cortar a respiração. Uma carpete grossa cobria todo o chão e 3 enormes lustres de cristal no teto lançavam um brilho dourado resplandecente. Centenas de mesas redondas adornadas com toalhas de seda branca e jarras de rosas importadas já estavam cheias de convidados vestidos a rigor, a verdadeira alta sociedade. O tilintar dos copos de vinho e a melodia de uma orquestra ao vivo no canto criavam um ambiente de extrema exclusividade. No palco principal, ao fundo da sala, decorado com colunas brancas e milhares de flores frescas para se assemelhar a um palácio, estava a Joana. A minha cunhada usava um vestido de noiva até ao chão cravejado de cristais, a sorrir brilhantemente como uma princesa. Claro, quem tinha pago por aquele sorriso falso e por aquele vestido de milhares de euros? O irmão dela, com dinheiro roubado da minha empresa. Caminhei lentamente para dentro da sala. Os meus saltos baixos não faziam quase nenhum som na carpete grossa. O meu vestido cor pastel pelo joelho, que o Eduardo me tinha comprado num pronto a vestir qualquer para me fazer parecer simples, parecia completamente deslocado e maltrapilho no meio do mar de vestidos de alta costura e fatos feitos à medida da baixa. A mala preta com as provas da traição do meu marido continuava na minha mão esquerda e a pequena caixa de presente com o laço vermelho estava bem apertada na minha direita. Ainda não tinha dado 10 passos pelo corredor central quando um olhar penetrante e afiado como uma lâmina me trespassou a partir da mesa VIP diretamente abaixo do palco. A minha sogra, Carmo Ribeiro, estava de pé, com o rosto vermelho. Usava um vestido vistoso de veludo vermelho escuro, com o pescoço e os pulsos carregados de grossas joias de ouro tradicional. Tinha os olhos esbugalhados a olhar para mim, percorrendo-me da cabeça aos pés com um nojo indisfarçável. Com passos apressados e um rosto contorcido de raiva, a Carmo marchou na minha direção. Não lhe importava que os convidados VIP à volta estivessem a virar as cabeças para nos observar. Para ela, rebaixar-me em público era um motivo de orgulho, uma forma de exibir o seu status de matriarca poderosa. "Onde é que andaste, sua inútil?" Sibilou a Carmo, com a voz alta o suficiente para fazer várias mesas em redor ficarem em silêncio. A mão dela, coberta de anéis de ouro, agarrou-me o braço com força. "Tens ideia de que horas são? A cerimônia já vai a meio, e tu apareces agora com esse aspecto. Estás a tentar envergonhar o meu filho à frente dos sócios dele de propósito." Olhei calmamente para os olhos da minha sogra. Já não havia qualquer medo, nenhum desejo de baixar a cabeça e pedir desculpa como tinha feito durante os últimos 5 anos. Apenas a deixei continuar a destilar o seu veneno. "E olha para ti, esse vestido barato, o teu cabelo está um desastre. O Eduardo é um CEO respeitado e tem de passar vergonhas com uma mulher como tu que nem se sabe arranjar. E o que é isso?" Ela desdenhou, a apontar para minha mala, uma mala velha e estragada. "Pensas que isto é a estação da rodoviária?" Ela levantou a voz de propósito, certificando-se de que toda a gente à volta ouvia o quão patética eu era. Nesse momento, o Eduardo desceu do palco. Aproximou-se de mim com um passo confiante e o peito inchado. Vestido com um smoking preto feito à medida por um alfaiate famoso, parecia incrivelmente digno, sorriu graciosamente para alguns clientes ao passar, usando a máscara perfeita de um homem de sucesso. Mas assim que chegou perto de mim, o sorriso desapareceu, substituído por um olhar frio e ameaçador. "Mãe, já chega. Não faças uma cena aqui. As pessoas estão a olhar", disse o Eduardo com uma voz falsamente gentil, a tentar parecer um filho devoto e um marido paciente à frente dos convidados. Depois virou-se para mim. A voz dele caiu para um sussurro afiado que só eu conseguia ouvir. "Estás mesmo a dar-me cabo dos nervos, Eva. Disse-te para não causares problemas. Entra pelas traseiras, arranja uma mesa num canto onde ninguém te veja e deixa esse lixo no bengaleiro. Estás a estragar o ambiente." No palco, a Joana, ao notar a pequena comoção, também desceu. Levantou o vestido pesado com uma expressão aborrecida. "Eduardo, por que é que ela está aqui agora?"
Disse-te que se ela não conseguisse acompanhar o tema elegante da minha festa, seria melhor não a convidares. Ela só vai arruinar as fotografias de família. A Joana fez beicinho, a olhar para mim com desprezo. No passado, uma situação como esta ter-me-ia deixado o peito apertado de ansiedade. Ter-me-ia feito baixar a cabeça, conter as lágrimas e pedir desculpa repetidamente até que ficassem satisfeitos. Mas esta noite eu sorri. Um sorriso genuíno e subtil que vinha do fundo do meu coração, porque eu sabia perfeitamente o quão frágil era a arrogância deles. Olhei para cada um deles à vez. A minha sogra arrogante, a minha cunhada presunçosa e o meu marido que se achava o homem mais poderoso do mundo. Peço desculpa pelo atraso. Dona Carmo, Joana, disse eu, com a voz calma mas clara, certificando-me de que as minhas palavras eram audíveis para os três. Tive de parar para ir buscar uma prenda de casamento muito especial. Algo que vai mudar completamente a vida desta família. O Eduardo bufou com desprezo. Que tipo de presente é que uma mulher sem rendimentos como tu poderia pagar? Provavelmente alguma bugiganga barata da Feira da Ladra. Cala-te e sai do caminho. Eu não me mexi. Levantei a pequena caixa com o laço vermelho na minha mão direita e ofereci-a a Joana. Isto é para ti, Joana. Um presente meu e do teu adorado irmão. Abre-o agora. Tenho a certeza de que é muito mais valioso do que qualquer colar de diamantes que estejas a usar esta noite. A Joana franziu a testa, a olhar para a caixa com desconfiança, mas a curiosidade venceu o orgulho. Arrancou-me a caixa da mão. Se isto for alguma porcaria, vai diretamente para o lixo. Ameaçou, a puxar o laço vermelho. Enquanto a Joana abria a caixa de presente, dei um pequeno passo em direção ao Eduardo. A distância entre nós era agora de apenas 1 centímetro. Conseguia sentir o cheiro da colônia cara que ele usava, a mesma que a sua amante Carolina usava. Olhei diretamente para os seus olhos arrogantes, certificando-me de que ele via o vazio e a frieza nos meus. Eduardo, sussurrei-lhe ao ouvido. A minha voz era baixa e ameaçadora como uma cobra prestes a atacar a sua presa. A caminho para cá, não sei porquê, mas fiquei de repente muito curiosa para saber o que estava na bagageira do teu carro. Senti a respiração do Eduardo parar por um momento. Os músculos do seu maxilar ficaram tensos, mas ele tentou manter uma expressão estoica. Não digas disparates. Andaste a mexer no meu carro, ripostou, com a voz cheia de raiva. Alarguei o sorriso e inclinei-me mais. Abri aquela mala preta, querido. As joias da mãe ficam tão bonitas sob a luz dos candeeiros de rua. E sabes que mais? O nome Carolina Cruz fica bastante bem nas minhas escrituras de propriedade. Ah, e não te preocupes. O teu bilhete em classe executiva para a Suíça para esta noite ainda está a salvo. Pelo menos estava há 5 minutos. Nesse instante, testemunhei a visão mais satisfatória da minha vida. O rosto bonito e arrogante do meu marido ficou mortalmente pálido, como se todo o sangue tivesse drenado do seu corpo. Os seus olhos, que momentos antes estavam cheios de ameaça, estavam agora arregalados com puro pânico e terror absoluto. Um suor frio irrompeu imediatamente nas suas fontes. A sua boca abriu-se ligeiramente como se fosse falar, mas não saiu som nenhum. A sua postura outrora confiante pareceu encolher e desmoronar-se. Ele apercebeu-se de que o seu segredo mais obscuro, todo o seu plano de fuga, estava completamente exposto nas minhas mãos. A arma psicológica que eu tinha disparado tinha-o atingido em cheio no seu coração defensivo. Eva, do que é que estás a falar? Tu. A voz do Eduardo tremia tão violentamente que era mal audível. Tentou agarrar-me no braço, mas a mão dele tremia demasiado. Ao mesmo tempo, um grito abafado veio da direção da Joana. A minha cunhada tinha conseguido abrir a pequena caixa. O rosto dela, que momentos antes brilhava de felicidade, estava agora cheio de confusão e medo. A sua mão tremia enquanto segurava o pedaço de papel grosso com um carimbo vermelho que tinha acabado de tirar da caixa. Eduardo, o que é isto? Perguntou a Joana com a voz a tremer, a segurar o papel. As lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos, arruinando-lhe a maquilhagem cara. O que é que isto significa? 5 milhões de euros. Agiota da máfia? Eduardo, por que é que há um aviso de penhora de bens da família na minha prenda de casamento? A minha sogra, que estava perplexa com a mudança drástica no rosto do filho, arrancou o papel da mão da Joana. Leu os números
e o nome do agiota. Imediatamente as suas pernas cederam. Cambaleou para trás e teria chocado com a mesa VIP atrás de si se outro convidado não a tivesse amparado. Eduardo, que dívida é esta? Tu és um CEO de sucesso. Por que irias pedir milhões emprestados a um agiota? Isto é falso, não é? Esta louca inventou tudo. Gritou a Carmo histericamente, a apontar o dedo cheio de joias a tremer para a minha cara. A comoção na mesa VIP captou finalmente a atenção de todos os convidados no salão. A música da orquestra desvaneceu lentamente enquanto eles notavam a cena caótica. A atmosfera tornou-se repentinamente silenciosa, substituída pelos murmúrios de centenas de pares de olhos agora a olhar fixamente para nós. Ao ouvirem as palavras dívida e penhora de bens, os clientes empresariais do Eduardo começaram a levantar-se das cadeiras, a sussurrar uns com os outros com rostos tensos. Eu mantive-me de pé e erguida no meio do caos que tinha acabado de criar. Não havia qualquer turbulência dentro de mim. Olhei para o Eduardo, que agora parecia um prisioneiro condenado a aguardar a sua execução. A sua respiração estava irregular e os seus olhos dardejavam da esquerda para a direita, como se procurasse uma rota de fuga. Este ataque psicológico tinha destruído com sucesso a sua psique e, numa questão de segundos, fez a parede da arrogância da sua família ruir. Mas isto era apenas o início. A verdadeira tempestade estava prestes a varrer o seu reino falso. Ao ver a histeria da mãe e os soluços da irmã devido à carta de exigência do agiota, o pânico do Eduardo explodiu finalmente numa agressão selvagem. A ilusão de sucesso que ele tinha construído durante anos estava a colapsar diante dos olhos dos seus parceiros de negócios e familiares. Os seus instintos de sobrevivência sobrepuseram-se à razão. O seu rosto pálido estava agora ruborizado de raiva e desespero. Calem-se todos, rugiu Eduardo para a mãe e para a irmã. A Carmo ficou estupefacta, pois o filho nunca tinha gritado com ela em público em toda a sua vida. O Eduardo virou-se então para mim, com os olhos cheios de intenção homicida. As veias do seu pescoço sobressaíam, deu um passo em frente e levantou a mão direita, com a palma aberta, pronto a dar-me um estalo brutal à frente de centenas de olhos a observar. Isto é tudo obra tua, não é, sua louca interesseira? Falsificaste esta carta para arruinar a minha família, não foi? Estás com inveja do meu sucesso. Ele gritou como um louco, já não se importando com a imagem de cavalheiro que sempre tinha mantido. Tentou arrancar-me a mala preta da mão. Dá-me essa mala. Segurança. Chamem a segurança. Tirem esta louca da minha festa. Eu não recuei. Olhei-o nos olhos injetados de sangue com um olhar gélido, pronta a levar o estalo se ele fosse suficientemente tolo para o concretizar. Mas antes que a mão do Eduardo pudesse tocar na minha pele, uma mão firme num fato escuro agarrou-lhe o pulso a meio do ar com uma força imensa. O Eduardo soltou um grito de surpresa e virou-se para o lado. Um homem corpulento, um dos meus advogados, torceu lentamente o pulso do meu marido, forçando-o a baixar a mão com um gemido de dor. Senhor Ribeiro, vai tirar as suas mãos imundas da dona Eva. Agora, uma voz de mulher, firme, afiada e autoritária, cortou o silêncio do salão. A minha assistente pessoal, Mariana Costa, avançava com passos largos desde a entrada principal. Não estava sozinha. Atrás dela, 3 advogados corporativos com grossas pastas caminhavam em formação. Os seus passos eram confiantes, exudando uma aura de autoridade que fez os convidados VIP, que estavam prestes a intervir, recuarem. O Eduardo arregalou os olhos em reconhecimento. Mariana, o que estás aqui a fazer? Tu trabalhas para a minha empresa. Como te atreves a contratar capangas para atacar o teu CEO no seu próprio evento? Estás despedida com efeitos imediatos, ameaçou o Eduardo, a lutar sem sucesso para se libertar do aperto dos advogados. A Mariana parou mesmo ao meu lado. Olhou o Eduardo de cima a baixo, como se ele fosse uma praga, e sorriu com desdém. Não tem autoridade para me despedir, senhor Ribeiro, porque o senhor não é o dono desta empresa. É apenas um fantoche que colocamos na cadeira de CEO por um pouco de tempo, e o seu mandato termina esta noite. A declaração da Mariana enviou uma onda de murmúrios pelo salão de baile. Os sussurros dos convidados tornaram-se mais altos. A Carmo, que estava a ser amparada por outro convidado, tentou gritar. O que é que esta mulher está para aí a dizer, Eduardo? Quem é ela? Expulsa-os a todos daqui.
Ignorando os gritos da Carmo, a Mariana levantou a mão e fez um sinal para a cabine de controlo do operador no nível superior do salão. Segundos depois, as luzes principais do salão de baile diminuíram em uníssono. A música da orquestra, que tinha parado, foi agora substituída pelo som ruidoso de um ecrã de projetor gigante a descer do teto. O enorme ecrã branco atrás do palco, que anteriormente exibia uma apresentação romântica de diapositivos da Joana e do marido, piscou de repente para preto. O ecrã tinha sido completamente pirateado pela equipa de informática da Mariana. Quando o ecrã se iluminou de novo, não era o rosto feliz da Joana, mas sim um documento de alta resolução projetado para todos verem. O primeiro documento era o registro de acionistas da empresa para a qual o Eduardo trabalhava. Lá, em letras maiúsculas e a negrito, afirmava claramente: acionista maioritária, Eva Henriques, 85% de propriedade. O nome do Eduardo, por outro lado, não constava de forma alguma na lista de proprietários. Ele estava apenas listado como um funcionário contratado a nível de diretor. Mentiras. A Eva é só uma dona de casa desempregada. Esse documento é falso, gritou a Joana do palco, com o rosto numa confusão de lágrimas esborratadas. A Mariana não respondeu. Pressionou um botão no comando que tinha na mão e a imagem no ecrã mudou rapidamente. Uma enxurrada de factos irrefutáveis começou a jorrar. O ecrã exibia agora uma série de fotografias cristalinas. Uma foto da mala preta aberta na bagageira do meu carro. As joias de diamantes da herança da minha mãe, claramente visíveis lá dentro. Os certificados de propriedade falsificados em nome de Carolina Cruz e os 2 bilhetes em classe executiva para a Suíça, em nome de Eduardo e Carolina. Gritos de choque irromperam dos convidados. Vários associados do Eduardo abanaram a cabeça, a começar a perceber a magnitude do escândalo que se desenrolava. A Carmo olhava para o ecrã com a boca aberta. Depois começou lentamente a procurar o rosto da Carolina na multidão. Por acaso, a Carolina estava na festa. A jovem mulher, agora mortalmente pálida, tentou recuar lentamente em direção à saída, mas 2 seguranças do hotel contratados pela Mariana bloquearam-lhe o caminho na porta. Clique. A imagem no ecrã mudou novamente. Desta vez não era uma foto, mas um vídeo sem som. Imagens de uma câmara oculta. No ecrã gigante, todos na sala puderam ver o rosto do Eduardo claro como o dia, a jogar animadamente numa mesa de cassino ilegal, abraçado a uma prostituta a rir à gargalhada, com uma pilha de fichas no valor de milhões de euros espalhadas à sua frente. O ecrã também exibiu os registros de transferência bancária das empresas fantasma, a provar que dezenas de milhões de euros de fundos da empresa tinham sido desviados para pagar as suas dívidas de jogo. E o registro da transação final mostrava um pagamento de milhares aos fornecedores deste próprio hotel. O casamento luxuoso da minha cunhada foi inequivocamente financiado pelo produto de um crime de colarinho branco. O marido da Joana, filho de uma família tradicional e muito rica do Porto, ficou vermelho como um tomate, cheio de vergonha. O sogro da Joana atirou o seu copo de vinho ao chão, praguejou contra o Eduardo e depois arrastou o filho pela mão imediatamente, abandonando o local, anulando o casamento à frente de todos. A Joana gritou histericamente e caiu no chão do palco, a agarrar a bainha do seu vestido de noiva, que era agora apenas o embrulho para uma mentira. Dei um passo em frente e peguei no microfone da mesa do DJ, que estava estupefacto. Quando bati no microfone, um som alto de feedback silenciou todos os convidados. A atenção deles estava agora focada em mim, a verdadeira matriarca. Boa noite a todos. Peço imensa desculpa por interromper o que parecia ser um evento tão magnífico. A minha voz ecoou pelo vasto salão, calma, autoritária e afiada. Já não era a voz hesitante de uma esposa submissa. Virei-me para o meu marido, que tinha colapsado numa cadeira próxima. O rosto dele estava escorregadio de suor frio. Os seus olhos vazios olhavam para o ecrã que continuava a exibir as provas dos seus crimes. Ele estava, para todos os efeitos, completamente destruído. Não havia espaço para negação, nem lugar para se esconder. Para aqueles de vós que não me conhecem, permitam-me que me apresente. O meu nome é Eva Henriques. Durante os últimos 5 anos, fui a verdadeira dona e única acionista controladora da empresa que aquele homem ali diz ser o resultado do seu próprio suor e lágrimas.
Apontei um dedo desdenhoso diretamente para o rosto do Eduardo. Este homem que todos vós conhecem como um CEO generoso é na realidade nada mais do que um parasita viciado no jogo. Desviou dezenas de milhões de euros da empresa da minha família para jogar, roubou as heranças da minha falecida mãe, falsificou a minha assinatura para roubar os meus bens, teve um caso com a assistente e planeava fugir do país. Esta noite, ia deixar a própria família aqui para enfrentar os implacáveis agiotas que exigem a vida dele como pagamento. Virei então o meu olhar para minha sogra, que estava agora encostada à perna de uma mesa a soluçar e a bater no peito, e para minha muito estimada sogra, Dona Carmo Ribeiro, sempre me disse que eu era um parasita pobre a viver do sucesso do seu filho. Humilhou-me todos os dias, mas a verdade é que sem o meu dinheiro, a senhora e os seus preciosos filhos nunca teriam conseguido pôr os pés neste hotel de 5 estrelas. Não teriam sequer um teto sobre as vossas cabeças. Caminhei lentamente em direção ao Eduardo, que estava agora encolhido com a cabeça entre as mãos. O advogado que o estava a segurar tinha-o largado, pois ele já não tinha força nenhuma para resistir. A sua arrogância estava completamente despida em público. Esta noite, Eduardo, disse friamente, com a voz a ressoar pela sala, esta noite eu recupero tudo. Não haverá fuga para a Suíça para ti. Não te resta nenhum lugar para te esconderes. Fiz sinal a Mariana. Ela assentiu, pegou no telemóvel e pressionou um único botão. Vindo de fora das portas do salão de baile, firmemente fechadas, o som de sirenes de polícia, tênue ao princípio, começou a cortar o silêncio da noite, aproximando-se lentamente do lobby do hotel. A hora do julgamento tinha chegado. O lamento distante das sirenes transformou-se num estrondo ensurdecedor, sinalizando a chegada de vários carros patrulha à entrada principal do hotel. A atmosfera no salão, já carregada de tensão, mudou agora para um horror contido. Os convidados, na sua maioria executivos de elite, altos funcionários e parceiros de negócios que outrora idolatravam o Eduardo, começaram a afastar-se, a abrir um caminho largo no centro da sala. Ninguém deu um passo em frente para defender o homem agora sentado numa cadeira, com o seu fato caro encharcado de suor frio e a tremer. As enormes portas de madeira talhada foram abertas à força. 5 agentes da Polícia Judiciária, PJ, entraram com rostos determinados liderados por um inspetor que rapidamente varreu a sala com o olhar. O som das suas botas na carpete grossa ecoou como o tic-tac de um relógio da morte para a arrogância do meu marido. A Mariana, de pé ao meu lado, acenou com a cabeça ao inspetor. O inspetor, ignorando as centenas de olhos atentos, caminhou diretamente na nossa direção. Boa noite. A voz grave do inspetor ecoou pelo microfone que eu ainda segurava. Somos da Polícia Judiciária. Estamos aqui para executar mandados de detenção para o senhor Eduardo Ribeiro e a Sraúra Carolina Cruz. Ao ouvir o seu nome chamado pela polícia, a Carolina, que tinha sido retida pela segurança do hotel perto da saída, começou a gritar histericamente. Lutou para se libertar do aperto do guarda, a chorar como uma louca, com a maquilhagem completamente arruinada. Larguem-me! Eu não sei de nada. O Eduardo obrigou-me a fazer tudo. Era o plano dele fugir para a Suíça. Por favor, eu estava só a seguir ordens. Gritou a Carolina sem vergonha, a apontar o dedo ao Eduardo. Ela tinha o traído tão rapidamente quanto ele me tinha traído. O Eduardo não reagiu à explosão da Carolina. O seu corpo ficou mole, como se tivesse perdido todos os ossos. Escorregou da cadeira e caiu de joelhos no chão alcatifado, bem à ponta dos meus sapatos. O homem arrogante que me tinha desprezado durante 5 anos, o homem que afirmava ser o rei que me alimentava, estava agora prostrado perante mim como um mendigo a implorar por misericórdia. Eva, Eva, por favor. A voz do Eduardo era um soluço engasgado e patético. Tentou agarrar-me nos tornozelos, mas recuei rapidamente a olhar para ele com absoluto nojo. Desculpa, Eva. Eu estava errado. Fui enganado por aqueles jogadores. Por favor, retira as queixas. Eu sou o teu marido, Eva. Não te lembras dos nossos votos de casamento? Por favor, não me deixes ir para a prisão. Olhei-o com frieza. Não havia um pingo de pena no meu coração. As minhas lágrimas foram tão falsas como o teu amor, disse com um tom rasgado e monótono. Os nossos votos de casamento, tu quebraste-os da primeira vez que me mentiste, da primeira vez que deixaste a tua mãe humilhar-me.
e da primeira vez que tocaste noutra mulher enquanto gastavas o meu dinheiro. Tu não foste enganado por ninguém. Foste tu que te apanhaste na tua própria armadilha com a tua ganância. Virei o meu olhar para os membros do conselho de administração da empresa e para os investidores que estavam presentes naquela noite. Estavam todos a olhar para mim com uma mistura de choque e respeito. Levantei novamente o microfone e falei alto. Para todos os membros da direção e parceiros de negócios aqui presentes, como acionista maioritária e verdadeira dona da empresa, eu, Eva Henriques, declaro perante todos vós esta noite que o Sr. Eduardo Ribeiro é demitido com desonra do seu cargo de CEO. Todos os prejuízos que causou serão legalmente punidos na sua máxima extensão. A partir de amanhã de manhã, assumirei o controle direto de toda a gestão do legado da minha família. A declaração foi recebida com um silêncio atônito seguido de acenos de concordância por parte de vários investidores-chave. O Eduardo chorou ainda mais alto, a lamentar a sua carreira e a sua vida, que tinham desaparecido num instante. Noutro canto, o julgamento ainda não tinha terminado. A família do agora ex-marido da Joana, que tinha ficado parada como pedra perto do palco, finalmente agiu. O patriarca, um magnata do transporte marítimo, que valorizava a honra da família acima de tudo, aproximou-se da Joana e da Carmo, com o rosto vermelho de fúria. Este evento acabou, trovejou o homem de meia idade. Apontou para a Joana, que continuava a chorar no chão. Nós vamos anular este casamento. Não podemos estar associados a uma família de vigaristas, ladrões e viciados em jogo. Envergonharam a nossa família à frente de todos os nossos pares. Terão de nos indemnizar por todos os danos intangíveis que esta humilhação causou. A Joana gritou e agarrou-se à perna do antigo sogro. Senhor, por favor, não cancele o casamento. Eu amo mesmo o seu filho. Eu não sabia de nada sobre este dinheiro roubado. Por favor, não me abandonem. Mas a família do homem manteve-se insensível. O noivo da Joana tirou o anel de noivado e atirou-o com força para o chão à frente dela antes de sair do salão com a sua família. A Joana gritou histericamente, a rasgar o seu vestido de noiva num desespero absoluto. O casamento de sonho dela tinha se transformado num funeral para o seu futuro. Ao ver ambos os filhos destruídos de uma só vez, a minha sogra Carmo, habitualmente tão arrogante e malcriada, arrastou-se subitamente na minha direção. O seu rosto envelhecido estava molhado de lágrimas, o seu vestido vistoso uma desgraça. Tentou agarrar minha mão, curvando o corpo tão baixo que quase tocava no chão. Eva, minha querida nora, eu estava errada. Fui uma tola por acreditar nas mentiras do Eduardo. Por favor, perdoa o Eduardo. Ele é o teu marido. E por favor, paga aquela dívida do agiota. Tenho medo, Eva. Aqueles agiotas vão matar-nos. Por favor, Eva, tu tens tanto dinheiro. Uns milhões não são nada para ti. Por favor, salva a nossa família. Implorou a Carmo, com a voz num ganido patético. Puxei a minha mão para longe do seu aperto. Olhei diretamente para os olhos da mulher que me tinha torturado psicologicamente durante anos. Já não sou sua nora. A minha voz soou clara e afiada. E embora tenha muito dinheiro, não vou gastar um único cêntimo para salvar pessoas gananciosas como vocês. Ah, e mais uma coisa, dona Carmo. Aquela casa luxuosa no Restelo onde tem estado a viver, aquela de que sempre se gabava às suas amigas. Essa casa é minha. A escritura está em meu nome, comprada muito antes de eu conhecer o seu filho. Os olhos da Carmo arregalaram-se, com os lábios a tremer violentamente. Isso não pode ser. Ah, claro que pode, respondi friamente. Por isso, dou-lhe até às 9 da manhã. Desocupe a minha casa. Pode levar as suas roupas parolas, mas não toque em nenhum dos móveis ou objetos de valor. Foram todos comprados com o meu dinheiro. Se ainda lá estiver amanhã de manhã, mando a segurança arrastar, lá para a rua. A Carmo soltou um grito abafado, cobriu o rosto com as mãos e finalmente colapsou na carpete do salão de baile, desmaiada. Nenhum único convidado se mexeu para a ajudar. Todos apenas assistiram à queda da família arrogante, com olhares de nojo. O inspetor da PJ fez sinal aos seus agentes. 2 polícias forçaram imediatamente o Eduardo a pôr-se de pé e algemaram-lhe as mãos atrás das costas. O meu marido, que outrora tanto valorizava o seu orgulho e aparência, era agora escoltado para fora do edifício luxuoso com a cabeça baixa, a chorar compulsivamente, passando por centenas de convidados
que agora sorriam com desdém para ele. Na saída, a Carolina também foi algemada e levada, lágrimas inúteis de arrependimento a seguir no seu rasto. Fiquei de pé e direita no meio da sala a vê-lo sair, com o coração cheio de alívio. O fardo pesado que me estava a esmagar os ombros há 5 anos tinha finalmente sido levantado. A mala preta com as heranças da minha mãe estava guardada em segurança com a Mariana. Fechei os olhos por um momento e respirei o ar da liberdade. A peça de teatro tinha acabado. Acabaram-se as lágrimas, acabou-se o medo. A partir deste momento, eu recupero a minha coroa. Passou 1 ano desde aquela noite de julgamento no salão do Hotel Ritz. O sol quente da manhã entrava pelas enormes paredes de vidro do meu escritório, localizado no 40, ver o andar de um arranha-céus no Parque das Nações. Eu estava de pé junto à janela a beber o meu chá de camomila favorito, a olhar para a paisagem de Lisboa e para o Rio Tejo, que parecia um mundo em miniatura desta altura. Vestia um elegante fato de executiva azul marinho, com sapatos de salto alto que me davam um andar confiante. O meu cabelo pelos ombros estava impecavelmente arranjado, emoldurando um rosto que agora exudava uma aura de calma e determinação. Já não era a esposa parasita Eva Henriques, que baixava sempre a cabeça com medo. Era agora a CEO e única proprietária das ainda maiores indústrias Henriques. O processo de divórcio com o Eduardo tinha sido rápido e suave, graças à montanha de provas dos seus crimes, infidelidade e desfalque apresentada pela minha equipa jurídica. O tribunal concedeu o divórcio logo na primeira audiência. Todos os bens que tinham sido falsificados em nome da Carolina foram recuperados com sucesso e devolvidos à empresa e às minhas contas pessoais. Houve uma batida suave na porta do meu escritório. A Mariana entrou com um sorriso brilhante, com um tablet na mão. Já não era a minha assistente pessoal secreta, mas a vice-presidente, um cargo para o qual a tinha nomeado pela sua dedicação e inteligência excepcionais. Bom dia, dona Eva, disse a Mariana alegremente. O relatório financeiro deste trimestre já saiu. Depois da grande reestruturação e de termos removido todas as sanguessugas da antiga gestão, o nosso lucro líquido aumentou 20% em comparação com o ano passado. Sorri de volta para a Mariana e caminhei em direção à minha grande secretária. Excelente trabalho, Mariana. Nunca duvidei das tuas capacidades. A Mariana pousou o tablet na minha secretária e fez uma pausa por um momento. A expressão dela tornou-se um pouco mais séria, com uma ponta de hesitação nos olhos. Dona Eva, há só mais uma coisa. Recebi a atualização regular desta manhã do nosso chefe de auditoria interna sobre o passado. Parei, com a mão suspensa sobre um documento. Sabia exatamente o que ela queria dizer com o passado. Embora eu já não me importasse, a Mariana nunca se esquecia de me dar um relatório anual sobre o destino daqueles que me tinham atormentado, apenas para garantir que já não eram uma ameaça. Não há problema, Mariana. Diz logo. Não me importo de ouvir, disse calmamente, encostando-me na minha luxuosa cadeira de pele. O Eduardo Ribeiro foi transferido para a prisão de alta segurança de Monsanto na semana passada, relatou a Mariana. A pena dele foi aumentada para 15 anos, sem liberdade condicional, após serem provadas as acusações de branqueamento de capitais organizado. Disse que a condição dele é bastante miserável, dona Eva. Está muito magro, frequentemente doente e sofre muitas vezes de bullying pelos companheiros de cela. Ninguém da família, nem dos antigos sócios de negócios, o visitou desde que foi encarcerado. Acenei com a cabeça em silêncio, sem alegria, mas sem pena. Era a consequência lógica de uma ganância que o tinha cegado. E a mulher, a Carolina Cruz, foi condenada a 4 anos pela sua participação na falsificação de documentos. Foi recentemente mudada para a solitária, depois de ter sido apanhada a tentar seduzir um guarda prisional para obter melhores privilégios. Ouvi dizer que a família dela, lá na terra, também a renegou por extrema vergonha. Bebi um gole lento do meu chá. O karma, de facto, trabalhava de formas meticulosas. E a minha antiga sogra e a sua adorável filha? Perguntei com um toque de sarcasmo, a lembrar-me de como elas eram arrogantes há 1 ano. A Mariana soltou um longo suspiro antes de responder. Elas são as que estão a sofrer mais cá fora, dona Eva. Depois de a senhora as ter despejado de casa, não tinham para onde ir. A dívida de milhões de euros que o Eduardo deixou com os agiotas da máfia não foi perdoada. Quando o Eduardo foi para a prisão,
A dívida foi transferida para a família. A Carmo e a Joana foram forçadas a viver num apartamento num bairro clandestino na linha de Sintra, numa zona que inunda sempre que chove. A Mariana deslizou o dedo pelo ecrã do tablet para me mostrar uma fotografia tirada à distância pelo nosso investigador privado. Na fotografia, uma mulher muito envelhecida, com aspecto abatido e roupas gastas, lavava uma pilha de pratos sujos nas traseiras de uma tasca barata. As mãos dela estavam enrugadas e o rosto estava escuro e curtido pelo sol. Era a Carmo, a mulher que outrora pingava ouro e que me desprezava por lavar roupa à mão. A Carmo trabalha na copa da tasca de madrugada até ao anoitecer só para pôr comida na mesa, continuou a Mariana. E a Joana trabalha como mulher há dias e a fazer limpezas numa fábrica de plásticos. Elas nunca têm um momento de paz, dona Eva. Os cobradores dos agiotas visitam a casa delas no final de cada mês para levar o pouco ordenado que ganham e ameaçar a segurança delas. Estavam a colher o que eu já lhes tinha dado um palácio outrora, e elas tinham escolhido cuspir-me na cara. Agora viviam no poço de lama que elas próprias tinham cavado. A justiça tinha sido servida da forma mais perfeita. O universo nunca dorme no que toca a registrar as más ações humanas. Já chega, Mariana. Fecha o livro sobre elas. A partir de hoje, não preciso de ouvir mais relatórios sobre essas pessoas. Elas já estão mortas no meu passado, disse firmemente, limpando o passado da minha mente. Entendido, dona Eva. Os relatórios serão terminados permanentemente, respondeu a Mariana com um sorriso de alívio. Ah, e tem uma reunião com os investidores japoneses às 10. O carro e o motorista já estão à espera no lobby. Levantei-me, peguei na minha pasta e saí do escritório ao lado da Mariana. Muito bem, vamos ao trabalho e tornar esta empresa ainda maior. Enquanto nos dirigíamos para o elevador, pensei naquela noite de chuva, a noite em que conduzi sozinha, a chorar ao volante de um carro que mudou o rumo de toda a minha vida. A ferida foi outrora muito profunda, mas foi essa mesma ferida que me acordou de um longo sono cheio de estupidez. Sou grata por aquela traição dolorosa, pois sem ela nunca teria encontrado a minha verdadeira força. Sorri para o meu reflexo nas portas de aço brilhante do elevador. Eu sou a Eva Henriques. Sou livre, estou em paz e tenho o controle total do meu destino. A história da esposa parasita e coitada terminou, substituída pela história de uma rainha que se ergue orgulhosamente no seu próprio trono